Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia de redenção. Efésios 4:30. O que eu menos ouço falar hoje em dia, tanto na igreja quanto na internet, principalmente na internet, é da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O que é a Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que as pessoas tendem a esquecer do Espírito Santo como se ele não fosse Deus, como se ele não fosse parte da Trindade, que é composta por três pessoas diferentes que são um só Deus, que são um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Isso Jesus falou antes dele ser crucificado. Ele disse isso porque quando ele fosse crucificado, depois da crucificação dele, o Espírito Santo ele viria em lugar dele, como conselheiro. E o Espírito Santo é o nosso conselheiro. O Espírito Santo, poucos dias depois que Jesus voltou aos céus, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Aí ele meio que estava dentro, começou a estar dentro dos apóstolos, porque antes de Jesus morrer, o Espírito Santo pairava sobre as pessoas. Ele ia em profetas, mas ele não vivia dentro da gente. Pelo sacrifício de Jesus, o Espírito Santo começou a viver dentro da gente. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 1, versículo 22, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. O que é um penhor? Penhor é quando eu pego um empréstimo do banco e deixo, por exemplo, a minha casa como penhor, como prova de que eu vou voltar para pagar aquela dívida que eu fiz com o banco. E o Espírito Santo, ele é como a garantia de que Jesus vai voltar para buscar a gente. É o Espírito Santo que está na gente. Deu para entender? Em Isaías 11, do versículo 1 e 2, diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, ou seja, Jesus, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. O Espírito Santo é o Espírito Santo que dá sabedoria, temor ao Senhor, conhecimento, conselho e poder. Em Coríntios, Paulo fala sobre os dons que é dado a nós pelo Espírito Santo, que são dons que a gente só consegue fazer pelo Espírito Santo, que é a mesma coisa que Jesus fez. Jesus, ele diz que a gente fará coisas maiores que ele fez quando ele estava aqui na Terra. Em João 14, ele diz que a gente vai fazer coisas tão grandes quanto as que ele fez. E a gente vai conseguir fazer isso por meio de quê? Do Espírito Santo. Ele que traz o poder que trouxe para Jesus, o poder que ele trouxe para Jesus, que Jesus ele veio aqui como um homem. E o que ele fez foi por meio do Espírito Santo. Por isso que ele diz que a gente consegue fazer o que ele fez, os milagres que ele fez, porque o Espírito Santo ele está em nós. A gente tende muito a pensar, nossa, seria tão bom se Jesus tivesse pessoalmente aqui, como ele foi com os apóstolos, por exemplo. Mas agora a gente tem o Espírito Santo que está tão próximo, que está dentro da gente. E a gente não pode ignorar isso, a gente está com o Espírito Santo aqui. Em Romanos 8, versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como assim? Vamos pesquisar a palavra testifica. Dar testemunho, comprovar, afirmar com certeza, assegurar. Então, o que é testemunhar? O que é testificar? É testemunhar, é afirmar com certeza, é assegurar. O Espírito Santo, ele assegura, ele afirma com certeza que a gente é filho de Deus. Não só isso, mas o papel do Espírito Santo é interceder para a gente. Em Romanos 8, versículo 26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe orar. Se a gente for depender da gente para orar, a gente não dá conta. Mas o Espírito Santo, ele intercede para a gente. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso conselheiro. Por meio dele que a gente consegue orar. Então, a gente só consegue se achegar a Jesus por meio do Espírito Santo. A gente só consegue se chegar a Deus
Deus Pai, por meio de Jesus. Então, os três têm papéis diferentes na Trindade, mas os três são um só. E não tem como eu ter um sem ter o outro. Então, a gente tem que se apegar no Espírito Santo. A gente tem que se aproximar dele. O versículo que eu disse quando eu comecei o vídeo, não entristeçam o Espírito Santo. A gente é feito em imagem e semelhança de Deus. Então, não é só fisicamente, mas Deus, a Bíblia diz que Deus sente ira, a Bíblia diz que Deus sente alegria, a Bíblia diz que Deus tem ciúmes da gente, e a Bíblia diz que Deus se entristece. Como que ele se entristece? Com as nossas atitudes que a gente escolhe não amar ele, com a atitude que a gente escolhe se afastar dele, fazer o que não agrada a ele, e ele se entristece com isso. Então vamos abrir nossos olhos para quem é o Espírito Santo e não entristecê-lo novamente.